Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Esse não vai ser muito demorado, porque na verdade nós vamos fazer uma melhoria na nossa classe Val, para que a gente possa entender um pouquinho melhor o conceito de layout. Tá? Então vamos lá. Vamos duplicar o arquivo. O último arquivo de trabalho era 4, então agora vamos para o tut 5. Dá um duplo clique e abrir o arquivo. Alt F8, Run. Então nós vamos manter este mesmo quadrado, porém agora ele não vai ficar mais nessa intermitência de preto a verde, e em cada vértice nós vamos plotar uma cor, e essa cor ela vai meio que fazer um mix aqui dentro do quadrado. Para isso a gente vai alterar a nossa classe e a nossa classe Val. Vamos fazer algumas alterações no nosso módulo base, inclusive nas nossas shaders, ok? Então vamos lá, vamos começar com a classe Val. Na nossa classe Val, nós vamos flexibilizá-la, vamos passar mais variáveis para cá. É uma forma de fazer, tá? Existem várias formas de se chegar no mesmo resultado através da programação. Mas vamos lá. A próxima variável que a gente vai passar depois de layout, ela é o num componentes. E o nosso num componentes aqui é o número de componentes que compõem a matriz ou vértice. Nesse caso aqui é um vec3, então ele é 3. Tá? Então aqui a gente vai passar o num componentes. Uma outra alteração que a gente precisa fazer é com relação ao attribute pointer. Aqui a gente deixou 0 porque só tinha 1, mas na verdade ele é o layout. Ok? Então já passamos uma. A próxima que a gente vai passar é o type, que também é um longo. Esse type ele vai substituir aqui o nosso float. Antes de substituir, já que ele está marcadinho, se a gente clicar com o botão direito e der no definition, ele vai mostrar que essa constante ela é um long, assim como glint, short, unsigned, byte, são todas constantes declaradas como long, ok? Por isso a gente vai passá-las aqui como long também. O gel falsifica, e aqui a gente tem o stride, que também é um long. Ou seja, esse stride vem para cá e a gente já explica direitinho o que é o stride e por que está aqui. E aqui o offset. Todos como long. Okay? O offset aqui, ele vem para cá. Se nós olharmos, né, na função, ela vai ter um index do layout, o size as long é o número de componentes do vetor, ou seja o que for que a gente passar aqui. Se for um vec2, ele é 2. Aqui no gl float nós vamos ter o type, tp, que é o ptype. Aqui vai ser falso, normalizado, a gente já vai passar o normalizado. O stride e o pointer to offset, long, mas a gente não precisa, a gente pode passar direto ele aqui, tá? Usando essa sintaxe. Bom, feita essa alteração, aqui na classe está beleza, não precisamos alterar mais nada. A gente começa a fazer alteração agora no nosso módulo mbase. Aqui, por exemplo, a gente pode alterar assim. Aqui na classe, a gente está dizendo que é link VBO, mas nós estamos tratando com atributos. Então vamos mudar aqui para attribute. Ok? Link attribute. E com isso a gente vem aqui no nosso módulo base, link attribute. Então aqui a gente vai passar para... A gente vai dizer que é 3, e eu já explico o porquê. Tá? É um gl float. Aqui
Lembra, lá a gente tinha 0, mas na verdade ele é 3 vezes o size do float, que é 4. E 0 para o offset. Então por que ele é 3 aqui? Porque aqui a gente tem 3 vértices que compõem um VEC3. Vai ficar mais claro a hora que a gente entrar com as cores. Então aqui vamos só colocar aqui, deixar separadinho para facilitar a nossa vida. Vamos deixar aqui 3, 3 e 3. Aqui não muda nada. Aqui a gente ainda continua com 11 elementos, né? 11 pontos, que representa 12, na verdade, que é de 0 a 11. 3 vezes 4, ainda não precisamos alterar a nossa classe. Alt F11, Alt F8, Run. E o nosso quadrado continua ainda funcionando. Fizemos apenas alteração na classe. Vou salvar o arquivo. O que mais que a gente vai fazer agora? Gente, aqui a gente está passando 3 elementos, né, que é o nosso stride. E agora a gente vai incluir as cores daqui também. Cada ponto desse, cada vértice desse vai ter uma cor. Então a primeira cor vai ser vermelho. É dessa forma que ela... Então é 1, 0, 0. Red, green, blue. Depois vai ser 0, 1 e 0, que é o verde. E depois 0, 0 e 1, que é o azul. E a última branca. Ok? Com isso, agora a gente passa a ter 24 elementos aqui. Então a gente tem que alterar o nosso índice para 23. 0 a 23 dá 24. Se a gente não fizer nada aqui, eu vou salvar, só para vocês verem. Agora a gente já criou uma variável a mais. Então a gente tem as cores. Então a gente já não tem mais 3 elementos no stride, a gente tem 6. E a gente está trabalhando com 3 aqui. Se eu der um Alt F11 e Alt F8 e der um Run, está faltando alguém aqui, está errado. Mas se eu vier aqui e disser que agora é 6 vezes 4, der um Alt F11 e Alt F8, ele vai continuar imprimindo o nosso quadrado, sem o efeito das cores. Tá? Isso aqui é mais para a gente entender o efeito do offset e do stride. Tá? Então ele está dizendo assim, olha, o stride são 6 elementos, só que o índice é sempre 0. De quem? De um VEC3. Então ele vai pegar sempre os 3, mesmo que a gente passe informação a mais. Tá bom? Mas agora a gente quer usar as cores. Então vamos duplicar aqui. E a gente vai ter agora o 1 para cores, vai ser o layout 1, vai ser um 3 também aqui, porque são 3 elementos, red, green, blue, jelly float, 6 vezes 4, só que agora, para ir nas cores, a gente vai ter 3. Então, a partir do terceiro índice, ele vai lá na memória e multiplica por 4, que é o size do float. Isso aqui ainda não garante para a gente que vai funcionar. Por quê? Porque a gente ainda não mexeu na shader. Mas se a gente der um Alt F11, Alt F8 e um Run, continua o verdinho. A gente só precisa informar a shader agora que houve essas alterações. Ok? E para isso a gente vai fazer pequenas alterações. Além do layout 0 que nós tínhamos, a gente vai ter o Location 1, que vai ser também um VEC3, e a gente vai chamar de aColor. Ok? Só que agora a gente precisa dizer para o nosso fragment shader que tem uma variável nova. Então vai ser um Alt. Vamos chamar também um VEC3 e vamos chamar de Color. Beleza? Aí a gente tem a nossa posição, vai ser um VEC4.
Porém, agora a gente precisa dizer que o nosso color é igual ao arColor. E com isso a gente altera e o location 1 recebe agora as cores. E a gente altera o nosso fragmento. Nosso fragmento agora, ele não vai usar mais uniforme, ele não vai ficar mais saindo do verde para o preto. Ele vai ser as cores que a gente está passando. Então ele vai receber um in, que vem do Vertex Shader. Ele é um VEC3 e vai ser o nosso color. Aí o nosso frag color aqui, ele continua sendo um VEC4, só que agora ele está recebendo um VEC3 chamado color. E a gente precisa incluir o 1 aqui para que ele conclua o processo. O VEC4 com um VEC3 mais um VEC4. Ok? E feito isso, Alt F11, Alt F8, a gente tem o nosso quadrado. Então lembra, o primeiro ponto do nosso índice é um vermelho, depois ele vem para o segundo, verde, vem para o terceiro, que é azul. E aqui ele fecha o primeiro triângulo. Aí o segundo triângulo ele vem do ponto que é vermelho, o ponto azul e conclui com um ponto branco. Ok? Vamos salvar. É uma pequena alteração, mas é importante. Em programação existem várias formas de se fazer a mesma coisa. Ao invés de fazer isso aqui, através dessa forma, a gente poderia ter feito direto na classe val e já criado todas as possíveis situações aqui. Mas ficaria um código mais congestionado. Dessa forma, a gente consegue passar através dos layouts aqui as alterações que a gente vai fazer. Tá? É muito comum aqui a gente ter 3 para o Vertex Position, esse é padrão, vai sempre ter. Por aqui dentro, dificilmente a gente vai passar, porque a gente tem outras formas de trabalhar com cor, com materiais dentro dos vértices do Vertex do Shader. Aqui é comum a gente ter a coordenada de texturas, principalmente nos próximos exercícios em que a gente vai estar trabalhando com textura. E ainda mais 3 elementos aqui que correspondem ao normal, que uma vez que a gente está colocando as texturas, é legal que a normal, né, vai estar refletindo, se estiver na posição correta, e ela vai estar, aí ela vai estar refletindo a textura. Então a gente vai ter 3, mais 2, mais 3. Então a gente vai ter um stride de 8 aqui. Tá bom? E aí a gente vai ter outras formas de estar trabalhando com eles aqui. Só vendo mesmo para que a gente possa trabalhar com ele. Vai ficar mais fácil a hora que a gente tiver com exemplo. Ok? Então é isso aí, pessoal. Fechamos mais um tutorial. Alt F11, Alt F8 e temos o nosso exercício concluído. Espero que vocês continuem comigo e até a próxima.